Mas, assim, o cinema... A porno chanchada, ela ganha notoriedade... Notoriedade é forte, né? Mas a partir, sobretudo, ali do manifesto do cinema cafajeste, ali do João Caligaro, com o pornógrafo, né? Mas assim, é porque eu acho que existe um pouco uma discussão sobre isso, né? Porque acho que tem essa matriz que vem de São Paulo, né? Sim. Mas tem a matriz carioca. Carioca, sim. Né? Que Reginaldo Faria, né? Os Paqueras. Os Paqueras, 69. Sim. Porque a pornógrafo já é da década de 70, 1970 especificamente. Que eu acho que é a pornochanchada mais clássica, digamos assim, é essa do Rio, né? Sim, sim. Que vem ali com os Paqueras, o Memórias de um Gigolô, né? Não, eu digo assim... Enterro da Cafetina, são esses... Como era boa nossa empregada. Como é boa nossa empregada. Eu digo mais essa proximidade da boca do lixo com a boca do lixo, com a pornô chanchada, né? Sim. Que é isso, o cinema erótico brasileiro, ele não começa ali na década de 70, evidentemente. Antes disso, o Walter Hugo Cury estava fazendo coisas também, aqui no Rio de Janeiro. Até alguns cineastas marginais vêm pro Rio de Janeiro, os Ganzerla e o Júlio Bressani, por exemplo. O próprio Roberto Farias tem um filme nos anos 60 que é um pouco... Tem uns elementos ali que depois vão desembocar na pornochanchada, que é o... Sim. Toda donzela tem um pai que é uma fera. Tem um pai que é uma fera. O título é maravilhoso. Maravilhoso. Que inclusive já tem cartaz desenhado pelo Ziraldo, como vão ser depois vários cartazes da pornochanchada. Então, vamos fazer uma coisa aqui, pra gente encerrar o assunto do pornochanchada. Defenda o pornochanchada aí, por favor. Defenda a pornochanchada? Eu só quero que vocês defendam. Fácil. Vai, o cinema brasileiro uma tendência do cinema brasileiro que nos anos 70, para começo de conversa, quebrava a sisudez de um conservadorismo absurdo na época da ditadura militar. Enquanto nos Estados Unidos, né, e em outros países a gente teve movimentos inclusive de grupos civis clamando por liberdade sexual, a gente teve no começo dos anos 60 a invenção da pílula anticoncepcional, a questão da minissaia, ou seja, avanço nesse sentido. O Brasil nos anos 60, né, os avanços estavam tentando, mas os militares retrocedendo tudo. E aí esse cinema, eu falo isso muito para os alunos, esse cinema era um cinema que vinha dar vazão a esse desejo também de discutir a sexualidade de uma maneira mais aberta. Então, assim, é claro que existia ali um componente mercantil muito forte. É claro que existia também uma tendência muito machista, muito masculina, de mercantilizar o corpo feminino. Sim. Né? Verdade seja dita, nosso querido Carlão era um cara que erotizava o corpo masculino também, era um dos únicos diretores brasileiros que também erotizava o corpo masculino. O Jean Garret também, inclusive. O Jean Garret também fazia essa coisa da erotização do corpo masculino, ou seja, era o erótico como um todo. Mas era um cinema que quebrava essa ideia. Quando alguém chega pra mim e diz assim, mas é um cinema alienado que era meio que patrocinado pelos militares. Não, eu digo, gente, pelo amor de Deus, era o contrário. É o contrário. Era o cinema que mais sofria com a censura. Exatamente. Um dos cinemas mais políticos já feitos, desculpa, gente. Exato. Então, e além de tudo, era um cinema que propiciava Se a chanchada foi o primeiro, talvez, matrimônio entre cinema brasileiro e público brasileiro, a pornochanchada talvez tenha sido o segundo grande matrimônio entre público e cinema brasileiro. E quando a gente pensa em ocupação de sala e construção de imaginário, a pornochanchada é muito importante nesse sentido. Sim. Só que, claro, a gente vai ver que dentro do processo histórico houve uma apropriação desse imaginário também para criar um dado pejorativo, né? Cinema brasileiro é só putaria. E aí quando a pessoa fala isso, eu tendo a achar que há um componente conservador quando a pessoa fala cinema é só putaria e palavrão. Eu digo, meu filho, vem cá, se tu pegasse os filmes norte-americanos e na legenda não tivesse uma amenização da fala... Tá sendo dito, né? Ou se na dublagem os caras falassem caralho, bunda e outras coisas mais, tu notaria que isso é o teu ouvido, o teu olhar, né, da legenda, que foi domesticado para ter um cinema menos agressivo nesse sentido. Sim. Mas então, assim, eu acho que defender a pornochanchada é fácil. Eu já tive problemas, inclusive, dentro da Darcy Ribeiro, de numa turma ir dar aula sobre pornochanchada e ter dificuldade para dar aula. Sim. Porque os alunos tinham uma rejeição prévia muito grande à pornochanchada. Imaginário construído, né? Já partiam do pressuposto de que a pornochanchada era algo que deveria ser invalidado por conta dessa questão machista. Eu digo, gente, os fenômenos precisam ser dissecados. Eles têm vários vieses. Então, é claro que dentro da pornochanchada existem distorções muito graves em alguns filmes, evidentemente. Ninguém está discutindo nem isso, né? Mas a gente pensar... No Pequeno Segredo também tem, ninguém falou isso. Pois é. Mas é um segredo. O filme do Pinguim acabar de dizer também. Pois é. Mas assim,
Até esqueci o que eu ia falar, mas a porno chanchada Pô, esqueci completamente. Tá falando da diversidade na pornô chanchada. Diversidade na porno chanchada. Deixa eu pegar o gancho, então, só pra... acho que o que o Marcelo falou, e aí eu lembrei de uma coisa que o Matheus tinha falado antes, essa coisa de como o cinema brasileiro dos anos 70, ele vai... Mesmo os filmes que eram de diretores do cinema novo vão ter uma aproximação com a lógica da porno chanchada. A gente falou de Dona Flor e seus dois maridos, Chica da Silva. E aí eu acho que é muito emblemático, né, na verdade, como esse cinema ele está bebendo de, isso que você falou, questões da sua época. Sim, total. Né, que vão ser apresentadas, vão ser lidas de formas diferentes, né, vão ser transformadas em cinema de formas diferentes, mas são questões que estão ali presentes. Né, a questão da liberdade sexual, da revolução sexual, né, isso tudo está ali muito forte, tanto no Chica da Silva, no Dona Flor e seus dois maridos, no Guerra Conjugal, do Joaquim Pedro de Andrade, que é um filmaço também. Para falar no Joaquim Pedro, o Vereda Tropical, sim. O episódio do rapaz que faz sexo com melancia, né? Enfim. Até a pornô chanchada propriamente dita. Mas se eu fosse fazer uma defesa da pornô chanchada, eu acho que o Marcelo já fez uma defesa excelente aqui. Eu só acrescentaria com 2 títulos de filmes, que eu acho que as pessoas têm que ver os filmes. Né? Sim. Assistam O Bom Marido, do Antônio Calmon. É um filme maravilhoso. É um filme sobre... É a concretização da ideia de carnavalização lá do Bakhtin num cinema brasileiro. É genial. E Amada Amante, do Cláudio Cunha, que aí já é uma comédia de costume. Grande Cláudio Cunha. Nossa, Cláudio Cunha é maravilhoso, um excelente diretor também. E esse filme é um filmaço, assim, sobre adultério, família... A coisa da família que vem do interior para o Rio de Janeiro e meio que perde a cabeça ali, né, diante das novidades da cidade grande, novidades muito ligadas ao sexo, né? Sim. Então, enfim, 2 exemplos que eu acho que são legais as pessoas que não conhecem, que às vezes têm essa visão previamente construída, ver os filmes, né, antes de qualquer coisa. E aí, a partir daí, monta a sua opinião. Né? Perfeito. Porque, assim, essa construção desse imaginário que a gente estava falando anteriormente, ele passa... E nada me tira na cabeça essa questão, que está intimamente relacionado, primeiro, a toda todo o rechaço histórico do cinema novo, né, que a gente já discutiu aqui, mas também há uma inserção massiva do neoliberalismo a partir da década de 80, e que marca com o fim da Embrafilme ali no governo Collor. Né? Enfim, todo esse processo... da indústria do cinema brasileiro sendo destruída em razão da entrada massiva do cinema norte-americano por aqui. Só que o que é muito curioso, e isso aqui é uma parte muito importante para a galera que está assistindo, inclusive. E por que eu digo que o neoliberalismo é importante nesse sentido de destruir o cinema brasileiro e criar esse imaginário da pornô chanchada aqui? Porque se a gente pegar, historicamente, o que se concebe como o cinema brasileiro e o que a galera, no senso comum, acredita ao cinema brasileiro como um mau cinema, é justamente porque o cinema brasileiro só tem putaria, pornô chanchada. Cinema brasileiro só faz cinema de favela e pra sociólogo ver. Cinema novo. Cinema brasileiro só faz comédia pastelão, chanchada. Ou seja, todo esse imaginário social que se constrói sobre o cinema brasileiro parte de uma destruição da nossa memória. Perfeito. Né? Cada uma dessas escolhas específicas de por que o cinema brasileiro é ruim denota um momento histórico da nossa produção. Uhum. Sim, perfeito. Né? Então, apesar da gente... E isso aqui é muito relevante para estudar pornô chanchada, porque apesar da pornô chanchada, no seu contexto, década de 70, 80, ser um cinema muito assistido, não só muito assistido, mas um importante produto para que a gente compreenda a produção de público no Brasil, porque é isso, a gente já falou até aqui, né, Matheus? A gente teve, na década de 70, a gente só passou o número de salas no Brasil em 2016, do que havia na década de 70. E tudo indica que deve ter caído de novo já. Por conta da pandemia e tudo mais, então é provável que tenha diminuído o número de salas. Mas na década de 70 tinha mais salas do que as décadas seguintes, até 2016. E não tinha shopping, né? Não tinha multiplex. Não tinha shopping. E a gente tinha 90 milhões de pessoas no Brasil. Sim. Na década de 70 a gente estava cantando 90 milhões em ação. Né? Então tinha 90 milhões de pessoas no Brasil. Um cenário onde as grandes cidades eram muito menores, apesar de já grandes, já consolidadas, ainda era um cenário menor do que a gente percebe hoje. Uhum.
e ainda assim muito mais salas até 2016. Então, a pornochanchada é um estudo de caso importante, mas não só importante e relevante, como necessário para que a gente possa consolidar uma ideia de construção de público no cinema brasileiro hoje. Sim. A gente não tá nem falando sobre a necessidade de voltar a produzir tal como a pornochanchada fazia, porque isso não faz nem sentido. Essa lógica de era melhor como era feito no passado, mas compreender a história como um processo de relevância para construir o presente. Sim. Apesar de eu achar que falta um pouco do espírito da pornochanchada Sim. no cinema Falta, brasileiro atual. falta. Sim, é isso.